tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 de setembro, em português, nós vamos realizar a correção da atividade da seção Texto Puxa Texto, que é a História em Quadrinhos, tá, gente? Antes de realizar a correção dessa atividade, eu solicitei que vocês fizessem a atividade da seção Foco na Escrita, da página 64. E então, gente, vocês conseguiram fazer? Essa atividade, ela é bem simples, tá? E é coisa que a gente conhece do nosso dia a dia, tá? Então, eu quis trazer para vocês, como é que eu posso dizer? Sugestões de como realizar essa atividade, tá? Então, antes de realizar a correção de história em quadrinhos, eu vou aqui trazer sugestões de como vocês poderiam, ter feito essa atividade. E aí, se vocês quiserem fazer alguma alteração nessa atividade, ótimo. Se não, se você achar que a sua tá boa, tudo bem, tá? Mas aí eu vou trazer mais sugestões que é para você conhecer melhor, Talvez eu traga aqui sugestões que vocês não tenham usado, E aí fica a cargo de vocês, querer mudar ou não, tá certo? Lá na preparação, no tópico 1, pediu, para que vocês pesquisassem e anotassem os aparelhos que vocês têm em casa, que consomem mais energia. Então aqui eu vou citar os aparelhos que consomem mais energia. E o que vocês tiverem em casa, vocês coloquem, tá certo? Então, os aparelhos que consomem mais energia são chuveiro elétrico, o ferro de passar roupa, a lavadora e a secadora de roupas, aquecedores elétricos e secadores de cabelo. Esses são os aparelhos que consomem mais energia, tá? A questão 2, diz assim: por que é importante usar aparelhos elétricos de forma econômica? Então, gente, vocês podem colocar que além da economia no orçamento aí da família, além da economia feita, economizar energia evita danos causados ao meio ambiente para a geração de energia. Por exemplo, para construir hidrelétricas, é necessário, gente, que seja feito ali o alagamento de várias áreas. Então, esse é um dano causado ao meio ambiente que pode ser evitado por essa prática, a prática de economizar energia, certo? O tópico agora 3, ainda da Foco na Escrita, da seção Foco na Escrita, diz assim: escolha 2 aparelhos e pesquise como usá-los de maneira econômica. Depois vocês vão anotar 2 dicas para cada aparelhinho. E ele ainda disse o seguinte: lembre-se de usar formas verbais no imperativo afirmativo e no imperativo negativo, tá? Essa é muito fácil de fazer. Então, eu vou trazer aqui de sugestões de resposta, certo? Então, no primeiro quadradinho, o aparelho que eu coloquei foi o chuveiro elétrico. Aí, a primeira dica: não tome banhos demorados. Essa é a minha primeira dica para o uso aí do chuveiro elétrico. A segunda dica: no verão, use a opção verão ou morno. Essa é a segunda dica para o uso do chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico. O segundo aparelho que eu escolhi foi o aparelho ferro de passar roupa. A primeira dica que eu trouxe para vocês é: ligue o ferro quando houver várias peças de roupas a serem passadas. Essa é a primeira dica. A segunda dica: não deixe o ferro ligado sem necessidade. Essa é a minha segunda dica para o uso do aparelho ferro de passar roupa, tá? E aí, gente, com essas informações, vocês teriam que criar o texto de vocês, se vocês quiserem fazer alterações também, certo? Mas eu acredito que a versão definitiva já foi feita.
Mas fiquem à vontade, tá certo? E depois vocês vão fazer a avaliação de vocês, certo? Agora nós vamos para a correção da atividade da página 66 até a página 68. Da seção texto, puxa texto, história em quadrinhos, tá? Então vamos acompanhar, abra um livro aí para acompanhar. A primeira questão, gente, diz assim: leia esta história em quadrinhos escrita por Laerte. Então vamos lá, Lola, a Andorinha. O primeiro quadrinho diz assim: pronta, Lola? Sim, Haroldo. 1, 2 e já! 1/1000 de segundo, você bateu o recorde. O banho mais rápido do mundo. Realmente, gente, esse foi o banho mais rápido do mundo. E abaixo diz assim, ó. Lola, uma andorinha, é a personagem dessa história em quadrinhos, criada por Laerte em 2010. Suas histórias são publicadas no jornal Folha de São Paulo. O morcego que aparece nesses quadrinhos é um dos amigos de Lola. As histórias da Lola estão reunidas em um livro, cujo título é o nome da personagem. Então, abaixo dos quadrinhos veio, né, uma caixa de texto pra gente dando mais informações sobre esse personagem, por quem ela foi criada, por quem esse personagem foi criado. Também falando de outros personagens do quadrinho, certo? Que é o morcego. E onde todas as histórias estão reunidas, que é num livro cujo título é o nome da personagem. Então vamos agora para a segunda questão. Os questionamentos, né, em torno da história em quadrinhos. Então a questão 2 diz assim: essa história tem título? Explique sua resposta. Então você colocou aí que não há um título, né? A gente viu que não há um título. Apenas a identificação da personagem. E desses quadrinhos, Lola, a Andorinha, certo? Então não existe um título aí, existe a identificação da personagem, tá certo? E também dos quadrinhos, que é Lola, a Andorinha. A questão de número 3 diz assim: quantos quadrinhos formam essa história? Então a gente pode ver que formam essa história 5 quadrinhos, certo? Os 3 primeiros e os 2 maiores abaixo, ok? A quarta questão diz assim: quais personagens compõem a história? Então, os personagens são a Andorinha, Lola e o morcego Haroldo, ok? A quinta questão, gente, diz assim: onde os personagens estão, ou seja, em qual local ocorrem as ações? Então, as ações ocorrem em um banheiro, ok? A sexta questão diz assim: observe novamente os 2 primeiros quadrinhos. Letra A. O que o morcego está segurando? Então, ele está segurando um cronômetro para poder fazer a contagem ali do tempo do banho do Haroldo, né? Letra B. Sobre que aparelho está a Lola? Então, a Lola ela está sobre o chuveiro, de acordo com o que a gente pode ver aí, certo? A sétima questão diz assim: releia as falas de Haroldo e Lola nesses primeiros quadrinhos. Então tá aí, ó. Pronta, Lola? Sim, Haroldo. Ao ler esse diálogo, podemos imaginar que algo foi combinado entre os personagens. O que deve ter acontecido antes dessas falas? Então, gente, de acordo com o que a gente, com o que a gente trouxe, né, com o que a questão trouxe aqui, é possível deduzir que antes dessas falas, os personagens eles combinaram que fariam um teste, ok? Então, eles combinaram, por isso que estava ali o morcego Haroldo com o cronômetro e a Lola pronta para fazer o banho mais rápido do mundo, certo? Então, é possível deduzir que antes dessas falas, os personagens combinaram que fariam um teste. Oitava questão, releia agora o segundo e o terceiro quadrinhos. Letra A, o que acontece entre esses quadrinhos?
Então, Lola voa do chuveiro até a torneira para começar o teste? Sim, é exatamente o que acontece, né? Ela voa do chuveiro até a torneira para começar o teste. O segundo quadradinho, o morcego fica bravo com a Lola e pede para ela se apressar? Não, não aconteceu isso. O terceiro quadradinho, Lola cai do chuveiro e se agarra na torneira? É errado, também não aconteceu isso. Então, a resposta certa aí é o primeiro quadradinho. Letra B. No alto do terceiro quadrinho, há a fala de um dos personagens. De quem é essa fala? Como você descobriu? Então, a gente pode perceber que a fala no alto do terceiro quadrinho é do morcego, né? Ele que tá fazendo a contagem ali para Lola começar o teste. E também é possível perceber isso porque não aparece o rabicho ali do balão. Porque nesse quadrinho está apenas a Lola. No quarto quadrinho, há a continuação dessa fala. E enfim aparece um rabicho indicando, né, que a fala é do Haroldo, certo? Vamos agora para a nona questão. A nona questão traz o seguinte: escreva um texto narrativo recontando os fatos que ocorreram entre o primeiro e o terceiro quadrinhos. Então, eu vou trazer para vocês aqui sugestões de respostas, sugestões de escrita, certo? Então, você pode dizer assim, ó, o morcego Haroldo e a andorinha Lola estão em um banheiro para fazer um teste. Haroldo pergunta a Lola se ela está pronta. E a andorinha responde, sim, Haroldo. Lola voa e fica ao lado da torneira, aguardando a Haroldo iniciar a contagem. Então, vocês podem fazer dessa forma. O nosso livro ele nos trouxe aí uma informação sobre história em quadrinhos. Vamos ver que informação é essa. Diz assim, ó, preencher as lacunas do texto. Cada quadrinho é um registro de uma narrativa, aliás, é um registro de um instante da narrativa entre um quadrinho e outro, ou seja, entre um momento e o outro da narrativa. O leitor precisa deduzir ações que ocorrem com os personagens. Ou seja, preencher as lacunas, né, do texto é esse momento entre um quadrinho e outro, certo? Vamos agora para a 10ª questão. A 10ª questão diz assim, releia agora o penúltimo quadrinho. Já! Letra A, de quem é a fala que aparece nesse quadrinho? Então, a gente pode perceber que a fala é do Haroldo, do morcego Haroldo, tá, gente? Então, gente, vocês precisam entender aí que a fala é do personagem que tá fora do quadrinho, tá? Dá pra perceber ali, de acordo com aquele rabichozinho, ó, que não é da andorinha, da Lola, certo? Letra B. O que você imagina que esse personagem faz no momento que fala já? Então, como a gente sabe que ele tá segurando, né, um cronômetro, a gente pode entender que ele aciona aquele cronômetro na hora, no momento que ele diz já. Então, você pode dizer, como o morcego está segurando o cronômetro, infere-se, né, entende-se que ele aciona no momento em que diz já, ele aperta ali para começar a contagem, ok? Vamos para a letra C. Por que há um risco branco atrás da andorinha? O que ele indica? Então, gente, esse risco branco aí, ele indica o percurso feito pela andorinha durante o voo que ela fez, certo? Então, indica o percurso feito pela andorinha durante o voo. Letra D. As gotinhas de água deslocadas no lado direito do chuveiro dão a ideia de que, primeiro quadradinho, o voo da andorinha foi rápido? Correto, foi muito rápido. Segundo quadradinho, a andorinha se cansou durante o voo? Não, errado, certo? Então, primeiro quadradinho, a resposta correta. 11ª questão. Releia o último quadradinho. Aliás, releia o último quadrinho, desculpa. Nesse momento, o leitor passa a entender o motivo das ações dos personagens. Que motivo é esse? Então, gente, os personagens, eles estão cronometrando quão rápido a andorinha consegue tomar banho. Então, essa é a resposta aí da 11ª. E esse é o motivo aí. E abaixo dessa questão, o nosso livro ele traz mais uma informação sobre as histórias em quadrinhos. Vamos ver que informação é essa. Nas histórias em quadrinhos, o leitor constrói a narrativa observando tanto as falas dos personagens
quanto os desenhos, os quais identificam os locais das ações, evidenciam os movimentos dos personagens, revelam os sentimentos e as emoções deles, entre outros elementos. Então, gente, a história em quadrinhos, ela tem esse poder de mostrar, de demonstrar, né, em desenhos, contextos, tudo isso que essa informação nos trouxe, que são os locais das ações, os movimentos dos personagens, né, os sons que os personagens fazem, os sentimentos deles, as emoções e vários outros elementos, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da explicação dessas informações que o texto História em Quadrinhos trouxe. Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões e em português nós vamos ficar por aqui, tá certo? Um beijo!